Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, seguindo no tema teologia, as religiões e as suas concepções sobre os caminhos que levam a Deus, estamos com o padre Luiz Carlos, da Diocese de Cruz Alta, pároco de Campos Borges, e que nos dá o prazer de estar aqui conosco nesta noite para abordar um pouco sobre a Igreja Católica, seus dogmas e os seus ensinamentos, que tudo que veio a trazer para a nossa sociedade como um todo. Padre, é um prazer tê-lo aqui. Já de imediato já vou fazer um merchan dos nossos patrocinadores: Pedreira Paim, Pulbar, Posto AMD, IARD P8, Eleva Merchandise. Padre, antes de tu te apresentares, nós estamos sofrendo dentro na nossa sociedade como um todo uma fuga, digamos assim, dos preceitos de Deus, da Bíblia, da Palavra de Cristo. A Igreja Católica, como vê esse caminho, esse fluxo contrário? Porque a gente está aqui para abordar a teologia e os caminhos que levam a Deus, ok? Mas tem pessoas que não acreditam em nada, eles são céticas. Segundo o IBGE, está saindo agora, dentro dos próximos dias, os dados, e há uma migração, eu nem digo migração, eu digo uma perca de várias religiões para o ateísmo. Comprova isso? Boa noite, padre. Boa noite, que alegria poder estar aqui para debater esse tema tão importante, né, da nossa vida, da nossa vivência. Sim, há um dado, e ele já vem de um longo tempo, sobretudo aqui no sul do Brasil, né, de um forte relativismo, né, e uma crescente do ateísmo. Uma série de fatores poderia nos ajudar a entender esse processo que acontece no sul do Brasil, né, desde econômico até algo dentro da própria teologia, da concepção da organização das cidades, da urbanização e assim por diante, né? Por exemplo, nós estamos numa cidade interiorana, né? Mas uma cidade muito com um senso de cidade grande. Então a urbanização nos influenciando muito no meio, pela internet, né? No meio rural. Então isso é muito forte. Isso influencia também no modo de viver a concepção de Deus, que anos atrás era totalmente diferente. Era algo muito mais compartimentado naquela localidade, com os meus avós, né? Aquela tradição toda que se vivia, que por conta, não de perca de valores, mas uma vivência talvez diferenciada destes valores. Eu inclusive diria, tá? Que hoje nós estamos vivendo esse caos, desse boom nas escolas, né? Ataques em escolas, talvez aí sim a gente evidencie uma certa perca de valores, né? Então, vamos tirar o crucifixo, né? Talvez na tua infância como na minha, nós rezávamos o Pai Nosso no dia cívico, junto com o hino do Brasil, o hino do Rio Grande do Sul. Se aquela professora fosse católica, ia rezar uma Ave Maria, um Santo Anjo. Isso não existe mais. Se perdeu. Então, veja, é um perigo, na medida em que vai se perdendo esses valores que nos constituem, podemos dizer assim. Eu digo enquanto padre católico. Mas se perde em relação à família? A vivência dentro da família. Dentro da família. Talvez ali que comece, veja, mas no espaço público, por esse relativismo que se estabeleceu na sociedade, sobretudo na vivência, no olhar para Deus, ele tem ocasionado fortemente isso. Agora temos que ter muito claro que não é a religiosidade que confere caráter ao sujeito. Perfeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, a vivência de uma espiritualidade, e hoje, talvez, tu tenha visto aqui nas tuas entrevistas, que as pessoas busquem mais, não religiosidade, mas uma espiritualidade como tal, né? Eu não concordo. Eu não concordo enquanto padre, enquanto membro de uma igreja, enquanto cristão,
que qualquer caminho leve a Deus. Eu não concordo. Tá? Porque às vezes há uma deturpação. Haja vista a quantidade que eu posso te falar. Trabalhei também em Juricaba, aqui próximo, né? De pessoas de outra religião que voltam para a Igreja Católica. Inclusive, Jandir, aconteceu algo que eu comentei quando o Dom Adelar ainda era o bispo, numa missa que eu presidi na Catedral em Cruz Alta, em que eu comentei, num batizado, que eu batizei o filho de um pastor evangélico. O neto de um pastor evangélico. A família toda evangélica. Procurou o batismo na Igreja Cristo Rei aqui, quando eu era diácono aqui. E aquilo me surpreendeu. E Dom Adelar me perguntou, mas como? É verdade isso? Mas como é que isso foi? Eu conversei com a família, porque eu não queria agredir a família, tá? Eu expliquei para a família. Quando no rito eu for batizar o seu neto, falei para o pastor, né? Vocês vão ter que negar publicamente a fé de vocês. Tá? Eu não posso negar o sacramento. Os padrinhos eram católicos. Tá? Agora, a criança não tem culpa se a família é católica ou não. Isso não, nós não negamos, a igreja não nega o sacramento do batismo. Mas o bispo diz, não, para nós, toda a nossa família é batizada na igreja católica. Eu te confesso, eu nunca vi isso. Tá? É uma coisa assim que me surpreendeu. Sim. Então são coisas assim que a gente vai vendo nesta linha de que tu perguntaste, né, de como vai se evidenciando uma vivência diferenciada da fé que culmina no ateísmo, muitas vezes, tá? Que eu vou tentar aqui, tá? Sem querer fazer um rodeio ou explicações complexas, mas numa sociedade que vem de um saber, de uma metodologia científica baseada na tradição judaica cristã, fundamentado no pensamento grego, na filosofia grega, que é o nosso modo de pensar, a nossa racionalidade, tá? O que nós aprendemos na universidade, no meio acadêmico. Essa é a tradição que nos vem, que nos atinge, então, filosófica e religiosamente. É praticamente impossível dizer que haja um ateu, porque a base do entendimento dele vem dessa tradição judaica cristã na união com o pensamento grego filosófico. Aí a gente tem matizes, né? O Santo Agostinho, né? E outros pensadores, né? São Tomás de Aquino, ótimos pensadores que trazem uma noção de filosofia e de pensamento para nós. Porque a gente tem que cuidar, enquanto crentes ou ateus, de porque na necessidade de negar algo, a afirmativa de que algo existe. Pelo simples fato de eu negar, eu já estou afirmando que ele existe. Então não existe ateu? Poderíamos dizer nessa perspectiva que não. Ele acredita em algo. Claro que pelo senso comum a gente vai dizer que não existe ateu, porque se o avião estiver caindo ele vai dizer, meu Deus. E é o que acontece. Né? Quando a coisa aperta, será que é algo? Será que não há nada? Eu até diria, se ter fé é um risco, risco maior é não ter fé. Né? Claro, qual é a questão? É uma questão de linguagem. O que é fé para mim pode não ser para ti. Perfeito. O que é fé para um sujeito que nasceu no budismo não vai ser o mesmo do hinduísmo ou do catolicismo. E todos estão certos? Muito claro. É uma questão de concepção. É uma questão de concepção, talvez até de valores. Então não todos os caminhos levam a Deus, ok? Mas cada religião tem o seu caminho que leva a Deus. Claro, com certeza, a sua concepção. Tá? Então veja, a religião como religare, a ligação com Deus, comigo mesmo e com o meu irmão, que é na pessoa de Jesus assim que foi feita, né? Eu te comentava hoje que o objeto da teologia o quê? É a autorrevelação de Deus. Como é que Deus se revelou? Para nós cristãos católicos, na palavra, na tradição da palavra escrita, falada na Bíblia. Tá? A Bíblia, olha, talvez isso seja forte para quem nos ouvir, nos assistir. Para nós a Bíblia não é a palavra de Deus. Opa! Não. A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque ela é transmitida. E pode haver erros ali. Na transmissão, na transcrição.
na linguagem. Porque é linguagem. Ela é inspirada por Deus, portanto contém a palavra de Deus. Quem executa sou eu. Com certeza. Nas notas de rodapé. Às vezes, já que estamos falando da teologia católica, qual é um problema grave do católico preguiçoso? Ele não lê as notas de rodapé. Eu pergunto na paróquia, tu toma um remédio sem ler a bula? É sério? É sério que tu não sabe se tu tem um problema com alguma composição da fórmula? Veja, com a Bíblia é a mesma coisa. Agora, objeto de fé também é a tradição, para nós, apostólica, no Papa, nos bispos, né? E a fé que nós vivemos na comunidade. Na comunidade, aí se estabelece, né, a teologia. Então, o que é próprio de Deus? O que é próprio de Deus Pai, o Criador de tudo? Revelar-se o tempo inteiro. E o cume, o ápice da revelação de Deus é Jesus Cristo. É quando ele encarna na humanidade, de um modo muito concreto, muito simples, num lugar que nem existia no mapa, Nazaré. Lá se encarnou. Dá para dizer que, para a época, poderia ter sido na filha do imperador. Por que não? Deus poderia ter vindo numa cegonha. Olha, aqui eu tô... Sim. Parece até uma anedota, né? Mas ele poderia ter vindo de qualquer outro modo. Não, ele veio como eu e tu viemos. Por meio de uma mulher. Encarnou-se aí na realidade concreta. Um povo pobre, simples, que tem toda uma tradição. Que tem toda uma historicidade. Jesus foi anunciado milhares de anos antes de ele ser encarnado. Naquele povo judaico. Numa tribo chamada Aipiru. Gussano de Baçã, verme de Baçã. Aí que está a majestade de Deus. Como é que pode? Tantos povos, tantas civilizações acabaram, e os Aipirus ali, até chegar no povo hebreu. Em toda a história, a primeira aliança com Moisés, lá no deserto, a liberação do deserto. Tá? A primeira aliança que vai ter seu cume na nova e eterna aliança em Jesus. Na ressurreição. Um povo judaico que vivia o sabá. O sábado, o dia do Senhor. Trabalha 6 dias, no sétimo tu vai descansar. O sábado. Jesus parece como um transgressor da lei. Parece. Só que ele tira a lei do centro e coloca o ser humano no centro da lei. Qual era a revelação de Deus? Na lei. Deus se revelava na lei. Quando Moisés encontra Deus no Sinai, o que ele revela? A lei. Como plano de amor. O povo transgride aquela lei por várias vezes. Jesus vai levar, ele diz, eu não vim para transgredir, para revogar a lei, mas levá-la à perfeição. E ele vive conforme uma lei universal, que une todos os mandamentos, que é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer que o amor é o centro de toda a lei. Então toda a teologia católica, cristã, ela está baseada. Então deixa eu te falar que eu trabalhei um autor, a minha teologia eu fiz na Universidade Javeriana da Colômbia, a Pontifícia Universidade Javeriana, e eu tomei lá um autor chamado Gustavo Baena. E eu trabalhava numa FEBEM com meninas, não é um nome FEBEM, é Bienestar Familiar, mas com meninas tinha 13 meninos, de 3 anos a 17, tá? E em Bienestar Familiar eu usei uma metodologia para fazer minha monografia em teologia, que era sobre a autorrevelação, a autodoação de Deus. E o que Baena pega? Como é que Deus se revela? Como é que Deus se revela? Aí eu fiz a pergunta, em Bienestar Familiar, como é que Deus se revelava? Porque Gustavo Baena, na teoria dele, ele diz que o ser humano só consegue captar a autorrevelação, a autodoação de Deus por meio de operações categoriais. Se eu estiver sendo aqui confuso, pelo amor de Deus, tá? Tu me corrige aqui, tu me chama a atenção. O que são operações categoriais para Baena? É a saída de si e encontro com o outro. Quando eu saio do meu ego e vou ao encontro do outro para ajudá-lo, para favorecê-lo, para me doar ao outro, eu encontro Deus. Esse é o ponto de encontro.
as operações categoriais. O que Jesus viveu em intensidade. Ele viveu uma vida de doação. Se o grão não morre na terra, não tem pão, não tem fruto. Conhecerás a pessoa, o amor pelas obras. As obras é que vão revelar aquilo que Deus. Então Jesus viveu isso em intensidade, curando, amando, doando, até a morte de cruz, morrendo. Não foi uma teoria de Jesus. Querido, Jesus não morreu de hepatite, de um infarto numa cama, rodeado de pessoas cuidando dele. Ele morreu lá naquela cruz. Isso é para dizer para nós que o sofrimento humano, a vida humana, é uma vida de cruz. Tá? Se o ser humano não tivesse a possibilidade de sofrer, não conheceria a si mesmo. O sofrimento na Terra, enquanto vivo? Com certeza. Então o inferno é na Terra? O inferno, Deus só vai validar aquilo que tu vive. Deus valida aquilo que nós vivemos. Qual o modo de vida? Esse inferno, a gente que veja, por que é tão importante ler os clássicos? Tá? Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele coloca o céu, o inferno e o purgatório. Beleza? Isto é uma obra literária, é uma ficção. Inclusive com crítica sociológica. Porque quem ele bota no inferno e no purgatório são os políticos da época. Tá certo? Então há todo os tempos de hoje. Só que é trazido. Só que hoje é literal. Tenta-se fazer uma leitura literal do que Dante disse. Então aí os anjos começam a ter um monte de asinha, o demônio com um chifrinho. Então é muito baseado numa obra fictícia lá de 1200. Hoje, a concepção que você tem de inferno. É isso que eu quero dizer. Tá? Tu quer ver uma coisa que é importante dar-se conta? Senhor dos Anéis, um filme maravilhoso. De onde é que vem essa ideia? Pai, se eu tivesse um anel que eu colocasse no dedo aqui e ficasse invisível e pudesse ouvir a conversa de todo mundo que fala mal de mim, e se eu pudesse, como é que seria? Livro 11 da República de Platão, Anel de Giles. Colocava o anel e ficava invisível. Então ela nos ajuda, e na teologia também é assim. O inferno, Dostoiévski coloca uma perspectiva do inferno que é fenomenal. O inferno é o tormento de quem é incapaz de amar. E é verdade. Veja, não apenas amar, mas de perdoar, eu diria. Jesus traz ao cume, eleva o perdão às últimas consequências, a morte e morte de cruz. Então veja, o mal não é a ausência do bem. Isso é muito, é muito falacioso, essas explicações sobre o bem e o mal, que às vezes até eu fico perplexo, assim, será que é tão simples assim? O que é o bem e o mal para a Igreja Católica? Com certeza, o bem e o mal para a Igreja Católica será uma decisão particular. Veja, Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, pelo qual eu venho, da tradição onde eu fui formado, né, onde eu estudei, ele coloca bem claro o bem e o mau espírito. Tá? Qual eu deixo levar-me? O bem ou o mau espírito? O mal existe com certeza. Tá? Ele é uma permissão de Deus. No início, quando Deus criou tudo, pairava as trevas. Estava lá o mal. Tá? O mal, ele tem uma influência sobre mim. Até quando eu permito que ele vá? Há um exercício que eu vou fazer para viver o bem. Sim. Ou eu vou permitir este mal. Então, dentro da liberdade humana. É o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, dentro da liberdade humana. Então, veja, o bem, ele pode me conduzir ou deixar-me conduzir, né, no caminho de Jesus. Veja, falando biblicamente, teologicamente, Jesus estava indo sempre para Jerusalém. Ir para Jerusalém significava cruz. Eu vou morrer. E em momento nenhum ele disse assim, mas olha, talvez não vamos ali em Jerusalém, que eu acho que lá eu vou tomar uma sóbria, sabe? Eles vão bater em mim e lá, né, vai ser cruz. Ele sabia. O caminho é este. E depois ele vai falar em dado momento do evangelho bem claro. Olha, o caminho é estreito, a porta é estreita. E larga o caminho que leva ao mal.
Não é assim que ele diz? Então veja, largo é o caminho. Mais fácil é o caminho. Difícil é o caminho do trabalho interior. Tá? A Madre Teresa, de maneira maravilhosa, ela coloca, né? Quer mudar o mundo? Né? A gente, como jovem, vamos mudar o mundo? Quer mudar o mundo? Vai para casa e ama a tua família. Então é esta decisão, sabe? E aquilo que a teologia católica coloca muito, a busca da santidade. Não é uma caricatura de uma imagem que vai para o altar. Não, antes disso, é uma vivência com Deus, de uma espiritualidade. Que é contínua. Que é contínua. Vai terminar um dia, quando nós estivermos lá, com as mãos postas, e as pessoas rezando em volta, a gente não puder dar nenhum respiro mais. Né? E ali é o fim. Para quem crê em Cristo, não. Ali é o começo. Muitas pessoas me perguntam assim, mas esse mundo está mudando? O mundo está no fim? Tá no fim do começo. Tá? O mundo está no fim do começo. Tá? E ali é o começo. O começo de quê? A volta para o Pai. Nós acreditamos drasticamente na ressurreição. Na vida, voltar para aquele que nos criou, aquele que nos detém. Tá? Por conta da cruz de Cristo, um católico, ele não vai pagar nada, ele não vai reencarnar para pagar, porque Deus não é um sádico para nós. Não tem que ficar pagando o mal que fez. Agora reencarna de dada forma porque precisa ficar... Não, o amor de Deus é tão grande por nós, que já foi pago a dívida. Não tem dívida para pagar. O Espiritismo acredita que tem uma dívida para pagar. Nós não. A dívida já foi paga. Por isso o amor é eterno. Gente, se tu me perguntares qual a drástica diferença entre religiosidade e espiritualidade, tá? Eu vou te falar uma coisa assim, ó. Espiritualidade é fundamentalmente se sentir tão amado, tão querido, tão adorado, tão perdoado, tão desejado, tão abraçado, tão aconchegado por alguém em que eu não consigo guardar só para mim esse amor, eu tenho que falar para o mundo. Eu tenho que falar. Sabe? Ele transborda. Alguém que tu não vê? Nesse caso, Deus. Esse amor de Deus que me abarca. Tá? Eu só quero citar um repórter encontrou Madre Teresa e ele reuniu todos os ditos de Madre Teresa num livro e foi lançar o livro e convidou ela e fez uma entrevista como aqui, agora nós estamos. E disse para ela, Madre, está aqui o teu livro, tá? E eu só gostaria de te entrevistar antes de lançar o teu livro. Então eu gostaria de te perguntar, Madre, diz para mim, quando tu reza, o que tu fala para Deus? Acho que todo mundo quer saber o que tu fala para Deus. E ela olhou para ele e disse, eu não falo nada. Nada. Daí ele perguntou para ela assim, tá, mas e Deus, o que Deus fala para a senhora então? Porque olha a obra da senhora. Ela olhou para ele e disse nada. E ela notou notoriamente que o rapaz ficou perplexo, desconcertado, perdeu. E ela olhou bem para o rapaz e perguntou, tu já amou alguém na tua vida? Tu já teve um grande amor? E ele disse, sim, tenho. E quando tu estava diante desse grande amor, essa pessoa que tu amava muito na tua vida, tu precisava falar alguma coisa? E o rapaz disse, só balançou a cabeça. Sabe por que não precisava? Porque as palavras sobram. Porque o amor é a linguagem. As palavras sobram. Então, diante de Deus, se eu estou diante da pessoa que eu mais amo na minha vida, eu vou precisar falar alguma coisa? Eu gosto muito de falar isso, sabe? Quando tu olha, marido e mulher, se olham, não precisa falar muito. Pai e filho, aquela conexão, um melhor amigo da gente, a gente olha, ei, o que houve contigo? Aconteceu alguma coisa? Eu sei, olha aí, estou percebendo, olha a tua cara. Então, isso é espiritualidade. Essa é a espiritualidade com Deus. Tá? Que diverge bastante, infelizmente, das religiões, inclusive a católica. Quando eu vou lá para pagar a promessa, olha, Gendir, acreditar que eu vou a pé daqui de Juí, a Cruz Alta, a Santinha lá em Cruz Alta, tá? A pé de pé no chão, para pagar uma promessa, dói. Sabe por quê? Porque aí a concepção de Deus é claramente uma concepção sádica.
de um Deus que quer ver eu sofrer, sangrar meus pés, que eu passe trabalho, que eu me judie para ele aceitar um sacrifício meu. Será que ele não gostaria que eu mudasse de vida? Eu amasse mais a minha mulher, o meu esposo, o meu irmão? Será que o que Deus não... Aquilo que Jesus anunciou, eu não quero um sacrifício. Quando ele curou o paralítico que foi posto no telhado da casa, ele olhou aquilo, tá? E ele disse assim, o que tu quer que eu faça? Eu quero ser curado. E ele diz, teus pecados estão perdoados. E houve o rebolso. Os fariseus ficaram loucos. Esse cara diz que perdoa pecado. E você acha Deus? E ele responde, o que é mais fácil dizer para ele? Levanta-te e anda, teus pecados estão perdoados. Então, sabe, este é o, né? Pois bem, a gente entra numa seara bem complicada, porque é a fé. E, bom, nada melhor que um padre questionar algumas questões de sacrifício. Para o fiel, aquele sacrifício, ele entende que é a forma dele fazer aquela penitência, como, imagino, creio eu, que Jesus tenha feito. Eles devem imaginar mais ou menos isso, todo o sacrifício que Jesus teve perante a cruz, seja o mínimo que ele consiga fazer e caminhando até a Santinha. Bom, mas isso é a concepção dele muito particular e a sua enquanto padre e um todo que é a católica. Mas esse sacrifício, ele pode se dar única e exclusivamente com o flagelo? Porque não deixa de ser um flagelo tu ir daqui a Ijuí à Cruz Alta, de pé no chão, ou quando chegar lá no santuário, se ajoelhar e ir de joelho. E isso é um flagelo. Existem outras formas de tu demonstrar a Jesus que tu é grato? Com certeza. Na vida cotidiana. Então veja, devolver no caixa do mercado, tá? Eu devolver aquilo que me foi dado a mais. Eu ser honesto. Eu ser cordial. Uma palavra tão difícil hoje, que não se educa. Cordial. Principalmente com quem tu não conhece. Com certeza. Veja, olha aqui, o que é a verdadeira... O que é o verdadeiro bem? Eu ajudar alguém que não tem capacidade nenhuma, não tem possibilidade nenhuma de me devolver aquilo que eu estou fazendo de bem para ele. Na verdade, desinteressado. Sim. Né? Então, isso a gente vê assim que há muitas oportunidades do dia a dia. Veja, eu vou falar uma palavra que para mim ela é da espiritualidade muito cara. O feijão com arroz de todo dia. Tu não é, olha querido, nem na nutrição tu é assim. Tu não é o que tu faz de vez em quando. Um bolinho, uma coisa. Tu é o que tu faz todo dia, espiritualmente também. Tu é aquilo que tu vive todo dia, a oração que tu faz todo dia. Sabe, a iniciativa do bem. Sabe, esse livre-arbítrio que tu falava antes. Optar pelo bem, não pelo mal. Optar pelo amor. Aquilo que eu vou fazendo todo dia, umas somatórias. Né? De erro em erro a gente vai descobrindo toda a verdade. É mais fácil a nossa vida vai falando. Tu pedir ou tu agradecer? Olha, eu acredito infinitamente que é agradecer. Porque Santo Inácio de Loyola diz que o maior pecado que eu e tu podemos cometer, tá? Inácio dizia com muita claridade, o maior pecado do ser humano é a ingratidão. É a ingratidão, sabe? Eu até diria que Luiz Fernando Veríssimo, ele numa dos poemas dele, das crônicas que ele escreveu, assim, que tem um laço espiritual ali pra mim, né? Eu vejo. Não estou dizendo que né? Ele diz que o amor e o ódio é o verso e o reverso da mesma moeda de paixão. Tá? E ele vai dizer aí que o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Quando eu me torno aí talvez relativista, não precisa agradecer. Será que não precisa? Ô mãe, obrigado. Ô meu amor, para a esposa ou para o esposo, sabe? De fato, aquela gratidão que vai, que nos constitui, sabe?
enquanto ser humano. Com certeza. O amor. Na Igreja Católica, o amor ele é tido como o bem mais sublime, assim como em todas as outras religiões. O fato do padre não poder casar, ele não afasta o padre daquele casal por não conhecer? É o amor, não havia do contrário da morte. Repito, é o amor, não havia do contrário da morte. A pessoa pode sobreviver. A questão não é amar, viu, gente? Seria idiota da minha parte perguntar para ti ou para a multidão aí fora se ama alguém. Com certeza a gente ama alguém. Todo mundo ama. A questão não é essa. A pergunta é, qual é a minha capacidade de deixar tu me amar? De deixar o outro me querer bem? De deixar o outro me cuidar? Percebe? Que aí há uma diferenciação grande. Na perspectiva do amor celibatário, é uma forma de amor. A única que a igreja encontrou, não. No ano até o ano 1054, a Igreja Universal, né, ela... católico significa universal. Tá? Por isso, a Igreja Universal, os padres se ordenavam homens casados. Então, os padres eram casados, na sua grande maioria. Com o boom da missionariedade, passou, sobretudo no Ocidente, onde o Evangelho não era falado, onde ele não era anunciado, pouco anunciado, quando começaram a vir, né, da Europa para o Ocidente, passou-se a ter os missionários, então, que eram celibatários. E a igreja já tinha a opção de ser celibatário. Então, como é que funciona, só para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu nunca vou casar. Eu fui ordenado diácono e padre celibatário. Eu não caso mais. Tá certo? Se o Papa liberar o sacramento do matrimônio ao padre e a possibilidade, aí sim. Mas é uma lei canônica para o padre secular, não para o padre religioso. O padre religioso, como os freis, eles fazem um voto de castidade, pobreza e obediência. O que eu já vivi enquanto fui jesuíta. Castidade, pobreza e obediência. A igreja, ela coloca como uma forma de melhor viver, melhor doar-se, em vista do celibato. Se tu me perguntares assim, será que isso é um problema? Não é. Tu sabe por quê? Olha, eu vou te falar, eu vou tentar ser o mais claro possível, gente. Ele te dizer assim, ó, só se vê bem a ilha afastando-se da ilha. Quando tu está dentro da ilha, tu não enxerga a ilha. Tu não tem noção da quantidade de casais evangélicos, luteranos, que procuram o padre. Sabe por quê? Porque sabe que dali não sai. Ali morre ali. Tá? E porque, veja, de tanto escutar e viver, eu tenho irmão, né, que tem filhos, é casado, tenho amigos, né? A gente, além do estudo todo que a gente tem, a vivência, talvez nós tenhamos know-how, tá? Para dar um bom conselho. Com certeza. Sabe? Inclusive por não viver. Seria muito mais complicada a questão de um filho. Conselho sobre um filho, né? Daí são questões práticas, assim. Aí as pessoas dizem, sim, mas o padre não tem uma família, como é que ele vai poder falar? Sim, e o médico que fez teu parto pariu. Exato. Né? Claro que não é só uma questão de estudo, mas é uma questão de uma vivência diferenciada da realidade que a pessoa vive. Talvez por estar longe, por estar afastado. Né? Se tu me perguntares, mas eu já fui noivo, tá? Eu descobri minha vocação e eu me constituo hoje nela. Ela me constitui enquanto ser humano. Hoje ela é uma resposta. Tá? Se tu me perguntar o que é fé, fé é uma resposta. Resposta de amor, que vem da espiritualidade. O modo que eu encontro hoje, para eu responder esse convite, essa vocação que nós católicos chamamos assim, da minha relação com Deus, é a partir do sacerdócio.
né? Que há outros meios. Então, um diácono que pode ser casado. Agora, eu não veria problema. E talvez com o Papa Francisco ou outro Papa que venha, pode haver a possibilidade, pela falta de sacerdotes, tá? De ordenar homens casados. Tá? Então, a mulherada não precisa sair por aí feliz. Tá? Que padre vai poder casar porque não vai. Isso não existe. Nunca vai acontecer. O Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, ele usa um termo, sabe, quando eu ouvi ele falar disso, eu pensei assim, olha, ele está chutando o balde, porque ele não aguenta mais, é fato. Ah, padre tem que casar, padre tem que casar. Não, eu já vi uma manifestação de padre, uma greve de padre, pedindo que, não, nunca viu e não vai haver. Porque ser voluntário não é algo imposto, nunca foi imposto. O celibato para nós. É uma forma diferenciada. E eu quero só concluir te dizendo o seguinte, eu trabalhei num terremoto no Equador, tá? Morreram 700 pessoas, fiquei um mês lá. Talvez uma das experiências mais dolorosas que eu já vivi na minha vida. Quito? Não, foi em Pedernales, uma região litorânea do Equador. E lá eu estive com uma psicóloga da Universidade de Quito, tá? E ela trabalhou com a gente um mês lá. E ela analisando nós, sobretudo nós 6, eu e mais 5 colegas da teologia de Bogotá, fomos para lá, jesuítas, né? E ela balançava a cabeça e conversávamos muito à noite quando voltávamos, e ela disse assim, agora eu entendo a questão que Freud falava de sublimar. Eu até hoje eu não tinha entendido o que era sublimar. E em vocês eu entendo o que é sublimar. Que era canalizar toda a nossa energia masculina, humana, para o bem do outro. Nós vivemos imersos naquela realidade de dor, enquanto com aquilo que nós éramos. Ninguém daquilo que não tem, nós dávamos aquilo que nós tínhamos, o que nós éramos, né? Enquanto religiosos, nós estávamos lá partilhando. Né? Talvez, sabe que nem fazendo nada, nós construímos casas de bambu, mas muito mais presente. Aquilo que Jesus foi, muito mais presença, muitas vezes, do que fazer coisas. Né? Há pouco tempo, há 1 ano, 2 anos, teve aquela série no Netflix, Dois Papas, que era falando um pouco da história, falando não, era a biografia dos dois juntos ali, o Papa Francisco e o Ratzinger, falecido Ratzinger. O Papa Francisco, pela sua formação, revolucionou, de certa forma, a Igreja Católica, o papado. Existe 2 papas? Várias perguntas. Não, sim. Eu assisti, achei fenomenal. A gente está vivendo um tempo incrível, né? De um Papa sul-americano. Um homem inserido. Né? Torcedor do São Lourenço. Então, a teologia do povo. Se as pessoas estão nos ouvindo, colocarem lá no Google o que é a filosofia do povo. A teologia do povo. Teologia do povo. Que é um movimento de Buenos Aires, ali, da teologia católica de lá, muito parecido com a teologia da libertação da América Latina, né? Mas que não tem uma caricatura própria, né? Mas é uma vivência, um modo de viver, de responder aquele momento. Né? O Papa, eu encontrei o Papa Francisco, eu estive com ele no dia 10 de setembro de 2017. Eu e mais 62 jesuítas, em Cartagena, na Colômbia. Uma conversa, assim como nós estamos aqui, informal, assim. E eu me surpreendi com o homem. Meu Deus. Eu fiquei muito impressionado do modo simples dele relacionar-se. Porque todo lugar que o Papa vai, ele quer encontrar os jesuítas. E lá foi o único lugar que ele encontrou os jesuítas na Colômbia. Porque ele é de origem, né? Ele é jesuíta. A A formação dele é jesuíta. Por motivos de curiosidade, eu te digo assim, Santo Inácio de Loyola não queria que nenhum jesuíta fosse bispo. Pelo contexto da época, de que bispo tinha dinheiro. Era o príncipe, né? Ele não queria, que era um cargo, tá? Então, ter um papa jesuíta é um escândalo, assim. Como é que pode? Só pode ser de Deus. Tá? Eu nunca vou esquecer o dia da eleição do papa, eu estava em outubro, 13 de outubro, se eu não estou enganado, de 2013, não sei se é 13, mas é lá em 2013, eu era professor em Florianópolis, no Colégio Catarinense,
E aquele dia foi um boom. E o meu superior encontrava muito o Bergoglio em São Leopoldo. Ele era provincial dos jesuítas da Argentina e vinha muito a São Leopoldo, que é a reunião de todos os representantes dos jesuítas da América Latina. E quando ele ouviu o nome do Bergoglio, ele não conseguiu assimilar. Ele disse, Bergoglio, Mário Sérgio Bergoglio? Não é possível. O Bergoglio, meu Deus, é o Bergoglio. Ele é jesuíta, meu Deus, um papa jesuíta. Sabe, foi uma coisa assim que, né? O que acontece? Nessa tradição, com o padre Pedro Arrupe, da tradição jesuítica, o padre Pedro Arrupe, ele foi um cara que os grandes líderes dos anos 70 e 80 procuravam o padre Pedro Arrupe, basco, espanhol, para resoluções estatais, políticas da época. Margaret Thatcher, Gorbachev, Bush pai, todos procuravam ele, para tu ver que mente era o Arrupe, que homem era esse. Por conta dele usar batina preta, representante da Igreja Católica, dos jesuítas, ele foi chamado de Papa Preto por muito tempo. Naquela época era João Paulo II, tá? Já que tu me perguntaste do Ratzinger, eu quero aqui fazer o link. O padre Pedro Arrupe foi um homem incrível, de uma teologia, de uma sapiência, um homem muito além do seu tempo. Ele é conhecido por isso, assim. O padre Pedro Arrupe, ele teve um derrame, quase morreu. Estava morrendo, definhando. E ele pediu a renúncia, do mesmo modo que o Papa Branco, que o Papa, ele não pode renunciar, até o Ratzinger. O Papa Preto também não, o superior dos jesuítas jamais poderia renunciar, ele morre. Tá? Ele pede a renúncia para o Papa João Paulo II, que não aceita. Não só não aceita a renúncia dele, como não aceita o indicado pelo padre Pedro Arrupe. Então foi forte, assim. O que acontece? João Paulo II, como a gente sabe, convalescente, cenas até terríveis diante da televisão, babava, muito idoso, uma pessoa, né, sofrendo muito com a enfermidade, e não renuncia. Morre. Reúne-se o conclave. O que acontece? O próximo superior, que vem substituir o padre Pedro Arrupe, Peter Hans Kolvenbach, ele pede a renúncia para o Ratzinger, e o Ratzinger aceita a renúncia. Foi um boom na igreja. Meu Deus. No então Papa Preto da época pediu renúncia. E o Ratzinger aceitou. Pá. O que acontece logo depois? O Papa Ratzinger pede renúncia. Foi uma coisa assim impressionante. Olha, se todo ponto de vista é visto a partir de um ponto, meu ponto de vista é de um jesuíta, tá? Que olhou a realidade, como é que ela se compõe. Então, isso já é uma grande transformação na igreja. Então, aí respondendo a tua pergunta, aí vem as transformações do Bergoglio, hoje do Papa Francisco, né? Que adota esse nome por conta da missão que ele se sente indicado. Eu vou dizer que o Papa Francisco ele é um convertido. Tá? Um convertido forte por essa transformação. Porque o que pensa-se que se acredita que era um Papa de transição? Olha a idade dele que ele assumiu. Um Papa de transição. Mas olha o bem que faz para a igreja. Olha a aproximação. Quem é que mais gosta do Papa Francisco quase são as outras religiões, os outros líderes religiosos. Pela transição que ele tem. Pelo diálogo, pela abertura que ele tem. Completamente diferente. Totalmente do Ratzinger, diferente. Bento XVI. Né? É que o Bento XVI, o Ratzinger, um grande teólogo. Ele não era para ser ouvido, era para ser lido. Se tu ler o que ele escreveu, ele tem tratados teológicos fenomenais. Então ele era um professor de teologia. Ao passo que o Papa Francisco, ele é um pastoralista. Dentro da teologia tem linhas, tá? Tu tá aqui diante de um pastoralista, eu sou um pastoralista. Eu visito casa toda semana. Eu vou na casa da Dona Maria, levo comunhão para ela. Eu levei aqui em Juí mais de 700 comunhões no tempo eu como seminarista, como diácono, no tempo da pandemia.
pessoas que não têm condições... Porta em porta. Tá? Mas o jesuíta é assim. Tá? A nossa raiz é assim. Então, para te dizer, o Papa Francisco, ele vai em busca disso. A Laudato Si. Agora, uma expressão do Papa Francisco para entender a realidade, o contexto, a atualidade, é quando ele vai ali, né, do auge da pandemia, na Praça de São Pedro, né, naquela quaresma, ele sobe a praça, vai lá e no discurso dele ele diz: queremos estar sãos no mundo doente. Uma natureza doente. A pandemia é uma resposta. E nos melhoramos com a pandemia? Todo mundo que eu escuto, todo mundo diz que foi um decréscimo de humanidade, né? Sabe que esse é um denominador teológico, cristão, da minha vivência espiritual, dessa espiritualidade. Veja, prosa.com te humaniza? Estou te perguntando. Se me humaniza? Estar aqui te humaniza? Sim. Ou seja, te torna uma pessoa melhor? Com quem eu converso, sim. Dependendo com quem eu estou conversando. Tu é pai? Não. Tá. Tu é filho da? Neuza. Ser filho da Neuza te humaniza? Sim. Essa é a pergunta. Ser padre me humaniza? Se não me humaniza, não tem por que continuar como padre. Trabalhar na prefeitura humaniza? Se te humaniza, é o caminho. É como um ponto de discernimento, sabe? A pandemia, ela, em muitos aspectos, ela evidenciou, mas com uma série de questões, inclusive políticas. Perfeito. Tá? Uma humanidade que foi mais cética com a ciência do que com a religião. Se acreditava muito mais em algumas afirmações de alguns políticos do que na ciência. E por conta disso muita gente morreu. É muito complicado. Então veja, o que eu lembro de Juí, caminhando pelas ruas de Juí, que nós não podíamos sair de casa, eu de máscara para fazer minha caminhada, tá? O que eu lembro muito forte, sabe? A teoria da Terra plana, sabe? Pessoas defendendo unha e dente a Terra plana. Meu Deus. Meu Deus. Bueno, mas isso não foi limitador para eu viver ou morrer dentro dessa pandemia. Uma opinião minha, óbvio. Uhum. Foi uma questão muito particular. Tanto questão, nem vamos entrar nessa seara, questão de vacina ou não vacina, usa máscara, não usa máscara. Óbvio que tinha uma ciência por trás, né? Tinha estudos, medicina, e existia também aquele entendimento que, bom, agora eu estou confinado aqui, nesse apartamento, nessa casa, eu vou me voltar a mim. Esquecer um pouco a televisão, porque, bom, eu não me interessa o que o Caetano pensa em relação à política. Agora, eu gosto da música do Caetano Veloso. Sim, sim. Uhum. E eu acho que é esse entendimento que as pessoas, de certa forma, esperavam muito de um político, ou de uma liderança, ou de um líder religioso, e esqueceram que os objetos continuam nas minhas mãos. Mesmo eu não podendo sair de casa, mesmo eu não podendo me relacionar com a minha família, com meu avô, com meu pai, com a minha mãe, e os objetos continuam nas minhas mãos, e eu tendo esse tempo ocioso, de certa forma, para estar dentro de casa, trancafiado dentro de um apartamento ou de uma casa, a pergunta é, eu soube usar esses, esquecendo um pouco a televisão, esquecendo um pouco a mídia, esquecendo um pouco aquilo que nos faz, muitas vezes, deixar de pensar? Se torna mais fácil eu pensar pelo que o canal X me fala. E eu esqueci de ler um livro. Eu esqueci de conversar com Deus. Essa é a questão, padre. Eu te entendo. Por que não aproximou muitas pessoas? Por que causou muito mais distância? Tá? Ó, eu parto do princípio de que o que eu não gosto em mim, o que eu não gosto em ti, eu mudo em mim. Perfeito.
O que eu não gosto de sentir, eu mudo em mim. A questão é que há muita transferência, e nessa perspectiva, o que aconteceu? O que mudou na pandemia, se tu me perguntar? Mas o que foi que mudou? A nossa relação com o tempo e o espaço. Mudou totalmente. Tá? Acabamos tendo muito mais tempo que não tínhamos para a família, para rezar, tá? Para fazer o bem, e não fizemos. Justo, tá? Perfeito. O tempo que nós tínhamos era para ir ali ligeiro no mercado, não vou falar aqui para não fazer merchandising, Sim. mas para buscar papel higiênico antes que acabe todos os meus. E o outro que se ferre. Que eu achava um absurdo, né? O pessoal carregando carrinhos de papel higiênico. Sabe, aí uma crítica que eu faço, como na época, claro, talvez foi precipitado fechar tudo, mas não vem ao caso. Será que o mal maior era a religião, as pessoas irem? Aqui em Juí, na Cristo Rei, eu nunca vou esquecer, as pessoas indo buscar os ramos, para o domingo de ramos. As pessoas sentidas que não podiam entrar na igreja, sabe? Aquilo machucou demais as pessoas. Sim. Foi uma coisa assim que... Mas fundamentalmente, por que não houve uma proximidade? Por que a pandemia, ao invés de... nunca houve um boom de tanta violência dentro de casa, sobretudo contra a mulher. Justo, perfeito. Não é verdade? Agora veja, tem um autor que eu li no tempo da pandemia que me ajudou muito, que eu recomendo. Ele é da autoria dele o livro Necropolítica, Achille Mbembe, tá? Um sul-africano. No livro Necropolítica, ele coloca vários nuances de que a pandemia, ao invés de ajudar o ser humano, ela piorou bastante o ser humano. Pela falta, principalmente daquela palavrinha, empatia. Sabe? Não houve empatia. Sabe? Diante do risco eminente de morte. Sabe? As pessoas ficaram em torno do seu ego, sabe? Então, assim, algo que evidenciou muito. E agora, passado isso, estamos passando pela pandemia, passou, tá essa nuvem toda aí, o mundo não está melhor. Eu acho que eu acho que a pandemia ela evidenciou nossos problemas. Com certeza. Principalmente de casais. Bom, eu saía às 7 horas da manhã, cada um ia para o lado, voltava às 6 da tarde, 7 horas, almoçava, jantava, fazia uma coisinha lá e ia dormir. Na pandemia, estava todo mundo junto. Olha, Jandir, eu vou te falar uma coisa assim, anota o que eu estou te falando. Tu está trabalhando na prefeitura, já está havendo boom, já está acontecendo. Como igreja, hoje eu comentei, se tu me perguntares, a gente vai lançar um trabalho sobre ansiedade, tá? Workshop sobre ansiedade. Trabalhar é um problema, tá? Mas sabe qual é? Eu sou professor de educação especial também, tá? Mas sabe qual é o boom hoje? Que a prefeitura, escuta o que eu estou dizendo. E, olha, nós temos que pensar a longo prazo. Está havendo um boom. Mas eu não quero entrar também no mérito de se é por diagnóstico, se é o quê, do autismo. Perfeito, sim. Sabe? Mas está assim, na igreja é evidente. Na minha família eu tenho autista. Talvez tu tenha na tua, o teu vizinho tem um filho autista. Sim. Sabe? Há alguns anos atrás, 2 anos atrás se dizia a cada 2.000 uma criança. Na região de Soledade, onde eu estou, a cada 37 crianças uma autista. Nossa. O prognóstico é agora para 6 meses, 8 meses, o prognóstico é uma criança a cada 10. Nossa. Tá, a questão é questão de saúde pública, é questão de política pública, tá? Os municípios já estão trabalhando. Sim. Em Juí, Cruz Alta, a gente sabe. Que tem o ter amor. Só que a questão é, querido, esse adulto autista, meu Deus, a questão é o adulto. Eu sei que tu deve estar pensando assim, mas tu falou que quer trabalhar em ansiedade, tu quer deixar as pessoas ansiosas, pensando no futuro, o que vai acontecer. Não. É que nós temos que planejar, nós temos que pensar. O futuro está aqui pertinho. Pronto. Como encaixar um adulto deste? E a igreja pensa o que sobre isso? E essa ansiedade, ela vem cada vez se tornando mais, aflorando cada vez mais nas pessoas, em geral. Em geral, é pessoa com insônia. Bom, aí pergunto, mas por que tu corre, tu nada, tu faz... Pela ansiedade. Perfeito. Para baixar. Porque a gente vive aos 360 volts e aí tu tem que baixar de alguma forma. Tá, vou dar um spoiler então. Tá? 300 anos depois de Jesus,
ou até 80 antes de Jesus, já primeiro expoente, escreveram sobre a ansiedade. Parece que os caras predisseram o que nós estamos vivendo hoje. De como trabalhar a ansiedade no sujeito. Como trabalhar-me para evitar essa ansiedade exacerbada. É isso que a gente vai propor no workshop. É uma linha de pensamento que, inclusive, eu tenho que tomar muito cuidado enquanto padre católico, sabe? Para não me maldizer, porque parece, entre aspas, parece que se opõe à nossa doutrina católica, que é o estoicismo. Não, para mim não. Porque a questão o estoicismo coloca o trabalho interior como a busca do bem, como a ataraxia, palavra grega que significa aquilo que o sentido da minha vida, né? Eu descobri o sentido da minha vida. Na verdade, eu acredito que é Deus que nos conduz, é Ele que está me guiando, é a graça de Deus que é tão forte para nós católicos. É pela graça de Deus, né? E não pelo meu simples esforço humano, né? Então a gente quer propor nessa linha para poder tentar ajudar, né? Que dia vai ser, padre? Então eu tenho um colega que foi jesuíta também, né? Ele é psicólogo, né? Ele é advogado, e a gente está montando para lançar em alguma plataforma esse trabalho efetivo, que as pessoas possam ter passo a passo o trabalho na linha de trabalhar a sua ansiedade. Não existe receita de bolo, óbvio, né? Agora, o que existe é ferramentas que nós podemos usá-las para nos trabalhar, né, no dia a dia. Cada um colocando na sua realidade. O canal está aberto aqui para o senhor. Ótimo. Quando tiver Vamos sim. Com a ideia já formada, passar para nós aqui, certamente vai ser um prazer divulgar o trabalho, inclusive os trabalhos sociais que vocês desenvolvem, eu sei que são bastantes, em termos da Igreja Católica como um todo, mas sabemos também que o que a mão esquerda ou direita faz, claro. E Juí, eu te digo assim, a forte aqui, a Pastoral da Criança é muito forte. A Igreja São Geraldo aqui nos Freis faz um trabalho social, né? Nós estamos no presídio, também é um trabalho da Pastoral Carcerária, muito forte, né? Mas nas paróquias Cristo Rei, aqui a Natividade, é feito um trabalho social bem bacana, né? De encontro às pessoas, assim, junto com outras denominações também, como os luteranos. Sim, né? outras. Inclusive até seria interessante a gente trazer algum líder religioso da luterana, claro, juntamente com a católica, porque com certeza. Lutero advém Sim. da católica, né? E ao contrário de que todo mundo pensa, não há divergências, há concepções diferentes. Claro. Não é porque tu está certo que eu estou errado. Perfeito. A gente só não vê as coisas pelo mesmo âmbito. Agora, no Morro do Espelho, uma faculdade, lá em São Leopoldo, uma faculdade luterana, onde foram muitos dos nossos padres, em Bíblia. A minha professora de teologia da Colômbia veio ao Morro do Espelho, na Este é o nome, a faculdade luterana, e ela disse, olha, na América Latina é a melhor faculdade de estudo bíblico da América Latina. Luterano. Padre Luiz Carlos, teríamos assunto para ficar uma noite conversando e buscando entendimentos, e certamente seria muito prazeroso, da minha parte, estar com o senhor conversando e dialogando sobre teologia e sobre as inúmeras vértices que se vê ao desenrolar da conversa. Então, mas não podemos, as pessoas também elas gostam da conversa curta e produtiva, assim como foi a nossa. Então eu gostaria, para encerrar, padre, que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas e para o próprio canal, referente àquilo que o senhor pensa, aquilo que o senhor imagina enquanto uma sociedade melhor. Enfim, abre seu coração. Uhum. Olha, para resumir isso tudo, assim, que a gente falou sobre teologia, a teologia cristã católica ela é uma teologia de pé no chão inserida, né? Então o que nós encontramos em Jesus? Deus, o rosto de Jesus, a cara de Jesus,
que se encarnou na humanidade. E nós temos acesso a isso. Né? Jesus, então, ele não morreu de infarto, mas foi uma pessoa que lutou, que trabalhou, que anunciou o reino. Né? Esse reino que ele anunciou foi um reino que se concretizou quando ele dizia o reino de Deus está próximo, não é que adivinha, mas que estava do lado, estava próximo, podia tocar ele. Estava ali. A palavra reino no Evangelho aparece 122 vezes. Ao passo que igreja aparece só 2 vezes no Evangelho de Mateus. Tá? Então não foi uma religião fundada. A igreja, a eclésia, ela é um contraponto aos cristãos que saíam do judaísmo, que estavam ali e que estavam se reunindo nas casas e fundaram então lá no Pentecostes essa igreja que nós temos, assim que nós entendemos. Então ela é o quê? Ela é inserida. Ela é uma manifestação de Deus. Hoje, para nós, a igreja é a continuidade daquele chamado de Jesus nas pessoas concretas. Então, o Papa, o título do Papa não é o líder político e religioso do Vaticano. O título do Papa, se tu olhares, é servo dos servos. Tá? Sendo servo dos servos, ele não é maior do que eu. Enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto querido por Deus, né? Porque ele revela, ele nos ajuda a viver aquilo que Jesus viveu, que é o anúncio do Evangelho, desse reino que se faz concretamente, que está aqui, que ele é um reino acessível, né? Um reino que é para todos, que está no nosso meio, né? Que nós buscamos a cada dia como um modo de tentar dar uma resposta. Sabe, a gente estuda sempre filosofia antes da teologia, sabe? E alguns pensadores, eles são muito duros em dizer que a gente tem que suportar essa vida. E que para poder suportar essa vida, nós inventamos podcast, nós inventamos família, nós inventamos religião, nós inventamos grêmio, nós inventamos... Eu diria que não. Eu diria que o desafio, a graça de viver a minha cruz, a minha fé, a minha espiritualidade, revela a beleza de Deus. Deus não é a resposta para a primeira pergunta. Deus, para mim, é a resposta para a última. Tu sabe, eu vou terminar aqui, tá? Ó, a palavra Yahvé, o termo Yahvé do aramaico para o hebraico, o Ruá, o nome de Deus, ele se pronuncia assim, ó, ou do aramaico para o hebraico, ou mesmo aquele que se diz ateu, quando ele sai do ventre materno, qual é a primeira palavra que ele diz? E lá no final da vida, a última palavra que nós vamos dizer é... Então, como não compreender esse Deus como centro de tudo, como aquele que o onipotente nos motiva? Muito obrigado. Desta forma, encerramos mais uma Prosa com essa belíssima conversa com o Padre Luiz Carlos. E te agradeço e vamos fazer um brinde. Muito obrigado. É água, viu? É com água. Ótimo. Foi um prazer, pessoal. Uma ótima semana a todos aí. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Um abraço.